Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar das carnes suína e também de frango, que podem ter aí um excelente crescimento de produção. Vamos dar um giro pelo mercado da produção de carne bovina, vamos falar dos recursos que o governo federal que quer aplicar em recuperação de pastagens degradadas aqui no Brasil. Você vai ver que o mercado spot do leite sofreu um pequeno reajuste positivo. E eu vou falar do crescimento produtivo do agro no estado de Goiás. Vou conversar com Roberto Idazzi, advogado ambiental, e vamos falar sobre regularização de passivos ambientais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de recursos que o governo federal quer aplicar em recuperação de pastagens degradadas aqui no Brasil. O governo federal vai destinar 1 bilhão e 300 milhões dos recursos do Fundo Clima para o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas e conversão em áreas agricultáveis. Segundo o Ministério da Agricultura, os recursos serão disponibilizados aos produtores com juros de até 6,5% ao ano e 10 anos de pagamento e carência. Esse valor já está reservado com o Tesouro, destinando 1 bilhão de dólar, o que pode chegar a 1 bilhão e 300 milhões de dólares com participação dos bancos. A captação dos recursos internacionais será feita por meio do Ecoinvest Brasil, programa de hedge cambial da Secretaria do Tesouro Nacional para atrair investimentos externos voltados à transformação ecológica. O programa é tido como uma das prioridades da pasta para dobrar a produção brasileira de alimentos sem abertura de novas áreas. A captação via Ecoinvest, ela foi a saída encontrada pelo governo para internalização dos recursos externos, minimizando as variações cambiais. A expectativa é que os recursos possam ser disponibilizados aos produtores até o final do ano. Para o Ministério da Agricultura, os recursos do Ecoinvest vão permitir a recuperação e conversão de aproximadamente 1 milhão de hectares e efetivamente inaugurar essa nova agricultura. Não será financiamento apenas para aumentar a produção, mas sim terá de haver uma forte contrapartida de sustentabilidade e com agricultura de baixo carbono. E agora você vai ver que as carnes suína e de frango, elas podem ter aí um excelente crescimento de produção. Essa produção, tanto de carne suína como de frango, pode atingir um novo recorde agora no ano de 2025, influenciada por uma demanda internacional aquecida e um bom ritmo no mercado interno, aliada a uma conjuntura de custos controlados, frutos dos menores patamares de preços de grãos, e projeta-se para a carne suína uma produção da ordem de 5,4 milhões de toneladas. Já para a carne de frango, as projeções apontam para uma produção de 15,5 milhões de toneladas. E esses dados eles foram divulgados agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, durante o evento Perspectivas para a Agropecuária 2024-2025. O bom desempenho projetado, ele contribui para manter a produção das 3 principais proteínas animais, frango, suínos e bovinos. No país, em torno de 30,7 milhões de toneladas, volume estável quando comparado com o estimado para este ano. Em 2025, agora no próximo ano, a boa produção projetada para frangos possibilitará que as vendas ao mercado externo aumentem cerca de 1,9% quando comparado com o volume de embarques
projetados para este ano de 2024 e podendo chegar a 5,2 milhões de toneladas. Para a Conab, o Brasil segue livre da influenza aviária em granjas comerciais, o que se torna aí uma enorme vantagem competitiva no mercado internacional. Cenário semelhante é esperado para o mercado também de suínos. A produção recorde de carne possibilitará um incremento tanto no mercado interno como no mercado externo quando se compara 2025 com 2024. Para o ambiente doméstico interno, a alta projetada é de 1,1%, com uma oferta estimada em 4,2 milhões de toneladas. Já para as exportações, a Conab projeta um volume de 1.270.000 toneladas, uma elevação de 3%, e destaque agora é para a diversificação de mercado obtida pelos produtores brasileiros. Se em 2020 a China representava mais de 50% das vendas externas de carne suína, essa participação caiu para menos de 20% quando se olha para o volume exportado de janeiro a agosto deste ano. E agora vamos dar um giro pelo mercado da produção de carne bovina. O mercado do boi gordo ele continua a apontar para cima e com escalas relativamente curtas, indicando que os frigoríficos estão, vamos dizer assim, com certa dificuldade em manter um fluxo regular de animais prontos para o abate. Na Bolsa, na B3, o otimismo prevaleceu e todos os contratos passaram por ajustes positivos, com destaque para vencimento em outubro deste ano, que registrou um acréscimo de 1,23%, e o preço ficou situado na faixa de R$ 263,15 por arroba. No mercado interno, a queda no consumo é muito comum neste período, dado que os consumidores já realizaram as suas compras mais substanciais na primeira quinzena do mês, logo após receberem os seus salários. As vendas de carne com ossos, elas demonstraram um ritmo razoável, sugerindo que há uma movimentação de reposição de estoque por parte dos varejistas, mas sem grande pressão por parte dos consumidores. Para as negociações programadas nessa próxima quinta-feira, prevê-se um volume menor de carne a ser disponibilizada, que está relacionada à redução na oferta de animais terminados. E agora você vai ver que o mercado spot do leite, ele sofreu um pequeno reajuste positivo. Segundo dados da Milk Point Mercado, na segunda quinzena de setembro, o leite spot apresentou uma valorização se estabelecendo em R$ 3,26 por litro, um aumento de 11 centavos frente aos valores da quinzena anterior, que se havia estabelecido em R$ 3,15. Isso na média Brasil. Agora, nesta segunda quinzena de setembro, as negociações do leite spot seguiram em tendência de alta, com novos avanços nos preços médios dos estados acompanhados, com exceção de São Paulo, que registrou um pequeno recuo na sua média. Com um volume de compras praticamente estável em relação à quinzena anterior, o leite spot seguiu sendo mais buscado no início desta quinzena, diante de um mercado ainda positivo para as vendas dos principais derivados lácteos ao longo deste mês. E segundo a análise do professor de finanças do IBMEC, IBMEC é Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o professor Gilberto Braga, ele disse que as queimadas têm provocado impactos significativos na economia brasileira, especialmente nos preços de produtos essenciais. No mês de setembro, o Brasil registrou mais de 68 mil focos de queimadas, um aumento de 144% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse cenário, além de agravar questões ambientais, está influenciando a alta dos preços de alimentos como açúcar, feijão,
carnes, fruta, leite e até o etanol, que tendem a ficar mais caros devido aos incêndios que comprometem o solo das plantações. A diminuição da produção agrícola pode levar à escassez de produtos ou à produção na oferta, o que resulta em aumento dos preços. A atividade agrícola, ela é muito sensível às mudanças climáticas e não apenas à seca que preocupa. Chuvas excessivas ou inundações também afetam severamente os riscos produtivos. Uma vez desestruturado o solo, a recuperação vai além do fim dos efeitos climáticos imediatos, exigindo tempo e investimentos para restabelecer as suas propriedades produtivas. Um outro ponto levantado pelo professor é o impacto indireto das queimadas no custo da energia e também da logística de transporte. Embora o aumento da energia elétrica não tenha um efeito direto sobre o preço dos combustíveis, a seca interfere na navegabilidade dos rios, limitando o transporte de produtos tanto para exportação quanto para os principais centros consumidores do país. E isso força o agronegócio a utilizar o transporte rodoviário, que é muito mais caro, resultando em um repasse de custos para o consumidor final. E agora vamos ver o ponto de equilíbrio para o milho lá no Mato Grosso. Segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, o ponto de equilíbrio dos indicadores de custo de produção para a próxima temporada do milho, lá no Mato Grosso, revela um cenário desafiador para os produtores. O custo de produção total para o milho, lá no Mato Grosso, foi estimado em R$ 54,38 por saca. E esse valor de custo de produção do milho, esse valor indica que o preço do milho no estado cobre apenas as despesas relacionadas ao custeio da temporada. Os cálculos do ponto de equilíbrio, eles utilizaram dados do custo de produção do projeto ACAPA Mato Grosso, divulgados em setembro deste ano, e a produtividade média das últimas três safras. Com isso, o ciclo futuro do milho, lá no Mato Grosso, continua sendo um desafio, exigindo que os produtores mantenham uma gestão rigorosa dos preços e aproveitem as oportunidades de valorização do cereal e otimizem as relações de troca com insumos. Além disso, a produtividade permanece como um fator fundamental e indefinido que pode impactar a rentabilidade, desempenhando um papel fundamental na definição das margens dos produtores. E depois de intervalo, nós vamos conversar com Roberto Idazzi. Ele é advogado ambiental e nós vamos falar sobre regularização de passivos ambientais. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do crescimento produtivo do agro aqui no estado de Goiás. E de acordo com dados que foram divulgados agora pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços do governo de Goiás, o estado de Goiás deverá registrar aí um aumento expressivo de 36,6% na produção, principalmente de tomate, em comparação à safra do ano passado, que, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, que foi divulgado agora pelo IBGE, esse crescimento coloca Goiás no topo do ranking nacional da cultura, superando a média nacional, que foi de 9,9%. O levantamento, com dados coletados em agosto, também revela que o rendimento médio por hectare da cultura do tomate em Goiás deve subir por volta de 21,6%. E outras culturas agrícolas também devem apresentar variação positiva aqui no estado, como o arroz, que deve crescer 17,7%, mandioca também deve ter um crescimento de 6%, café 5,8%, o feijão de segunda safra 2,7% e o sorgo também deve crescer aí por volta de 2,7%.
esses produtos, café, mandioca, terão aumento no rendimento médio com 7,3% para o café e 1,6% para a mandioca, enquanto o crescimento das demais culturas se deve à expansão das áreas. No total, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas aqui em Goiás, incluindo soja e milho, deve atingir aí 31,4 milhões de toneladas em uma área de 7,4 milhões de hectares. E com isso, o estado de Goiás responde por 10,6% da produção nacional desses itens, ocupando o quarto lugar no ranking nacional, atrás apenas de Mato Grosso, Paraná e o Rio Grande do Sul. E agora eu vou conversar com Roberto Idazzi. Roberto Idazzi, ele é advogado ambiental e nós vamos dar uma viajada aí pela regularização de passíveis ambientais, passivos ambientais, e que estão aí deixando muitos produtores com a pulga atrás da orelha. Roberto Idazzi, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia aos telespectadores e a essa equipe também que sempre está aqui firme e forte. Roberto, o Brasil implantou um sistema agora, vamos dizer, de fiscalização ambiental. Justamente. E o próprio sistema bancário, agora, só nesse primeiro semestre, já foi mais de 2.000 e poucos processos que não passaram no banco devido a problemas ambientais. Então, o sistema bancário já está interligado e quem tiver problemas com o CAR, áreas embargadas, provavelmente não vai conseguir empréstimo ou algumas outras, vamos dizer, alguns outros serviços que precisar na sua propriedade, né? Justamente. Hoje o sistema bancário, ele está conectado com os bancos, né? O Banco Central tem uma equipe de engenheiros agrônomos auditando os bancos para ver se eles fazem empréstimos irregulares para o produtor rural que tem áreas embargadas, porque nós chamamos aqui de passivo ambiental. Então, nesse sentido, nós construímos e montamos dentro da nossa estrutura jurídica o programa agrolegal, que faz, esse programa faz? Ele faz a regulamentação desses passivos ambientais para que o produtor, quando for lá no seu gerente do banco e solicitar um financiamento, ele não seja barrado ou indeferido o pedido dele de financiamento. E não tem como, né? Bateu no sistema, o sistema é automático, você pode ter certeza absoluta, deu seu CPF lá, o seu CNPJ, se tiver algum probleminha, eles estão pegando, né? Justamente, Antônio, o sistema de satélite chama Mapa Biomas, que vários produtores já até conhecem. Ele roda na face da terra 2 vezes, na parte da manhã e na parte da tarde, identificando os desmatamentos sem licença. Então, aquela história, eu estou aqui no meio do mato, ninguém vai me ver, então não tem mais aquela figura do fiscal ambiental lá no campo. Não tem não, acabou. Tem o fiscal planetário, aí, o digital, que é via satélite, o Mapa Biomas, e ele notifica o banco, ele notifica o Ministério Público e notifica também o órgão ambiental estadual. Tudo automático. Online. Online. Bom, e o Roberto criou o programa Agrolegal. O que é esse programa Agrolegal? O Roberto está indo aí em várias regiões, informando, falando, explicando como funciona, porque realmente uma das piores coisas que tem, às vezes você não está nem sabendo que você está irregular. Justamente. E de repente você leva um susto. E pode ter certeza que esse susto está valendo, viu? O crescimento que nós tivemos de 2020, vamos dizer assim, de não liberar financiamentos, de 2020 para cá, foi um crescimento que saiu de 5 projetos em 2020
para 2.000 e tantos projetos agora nesse primeiro semestre de 2024. Então, muita gente, às vezes, não está sabendo, até por inocência mesmo. Então, seria interessante, vamos dizer o seguinte, entrar em contato com alguém que conheça desse sistema e você bater um papo e ver se você não está aí, vamos dizer, embargado. Então, o Roberto ele criou esse programa Agro Legal, que é a regularização de passíveis ambientais, para justamente esclarecer e mostrar os caminhos que você deve seguir. É isso, né, Roberto? Justamente. A legislação brasileira ela tem 33 ferramentas que nós podemos usar para regularizar a situação do passivo ambiental do produtor rural. E isso é muito complicado para regularizar? Ou cada caso é um caso, ou ainda dá tempo, demora muito tempo, mas na verdade eu acho que tem que fazer um levantamento geral da propriedade da pessoa, né? Porque cada caso é um caso, né? É muito específico. Vou dar um exemplo prático. Tem produtor rural que desmatou um pedaço da reserva legal. Outro manteve a reserva legal, mas desmatou a APP, que é a área de proteção permanente. E tem produtor que desmatou um pedaço da APP, ou a totalidade da reserva legal, ainda alguma área que não está em nenhuma dessas duas regiões, mas também é passivo de licença. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem toda uma estrutura para regulamentar e regularizar isso perante os órgãos ambientais, aí também perante o sistema bancário. E parece que tudo indica que a melhor saída é o produtor tomar a iniciativa de tentar regularizar do que chegar já a uma ordem, vamos dizer, até judicial. Uma multa, né? Uma multa, né? Ele precisa fazer o preventivo, para você, produtor, o telespectador que está nos ouvindo agora, esse preventivo é muito importante. Eu atendo todos os dias produtor que chega lá no banco ou é avisado pelo gerente que ele está notificado com o mapa biomas e que a sua área está embargada. E às vezes ele nem está sabendo. Aí vem multa, vem embargo de área, vem toda uma sequência, né, de atos administrativos aí por conta da estrutura ambiental, que vai ficar muito mais caro do que ele fazer o preventivo. Inclusive saiu agora recente que o próprio governo federal, a tolerância vai ser 0. Inclusive saiu agora. Recente isso aí, do próprio governo federal, dos órgãos de fiscalização, que não vai ter perdão mesmo. É tolerância 0, né? Um caso prático, Antônio, que tem um banco, que eu não vou citar agora, ele foi multado pelo Banco Central em 320 mil, porque emprestou dinheiro para um produtor rural que a área estava embargada. Olha o nível que está chegando. Depois desse advento, vamos dizer, da internet, satélite, as coisas ficaram tudo mais fáceis. Hoje todo mundo sabe, a gente conecta com o mundo todo em questão de segundos, e esses satélites que estão por aí hoje, eles têm uma qualidade de imagem que consegue fotografar como se estivesse a 1 metro, 2 metros de distância. Justamente. Então, se você bobear, qualquer coisa que você fizer, pode ter certeza que tem alguém te vigiando. E se você tiver o azar de justamente estar fazendo uma coisa errada a hora que tiver o satélite passando exatamente ali, então você foi um cara bem premiado. Então, vamos prevenir antes da coisa explodir, porque realmente o bicho está pegando. E como nós falamos no começo, o Roberto Idazzi, advogado ambiental, ele criou o programa Agro Legal, que é justamente regularização de passivos ambientais. Se você quiser bater um papo com ele, ligar para ele, perguntar, tirar alguma informação, você tem o telefone do Roberto, que é o 62, é o 992247623. Eu vou repetir, 62992247623. Bate um papo com ele para você não ter nenhum dissabores. Acho que é isso, né, Roberto? É isso aí. Estamos à disposição. Uma boa semana a todos. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui, participação e até o próximo. Obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Eu aprendi que a coragem não é ausência de medo,
mais um triunfo sobre ele. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.